Pessoal, o Rodrigo Garro vai desfalcar o Corinthians nesse começo de temporada e não pela questão pessoal que ele acabou se envolvendo naquele acidente lá na Argentina, no finalzinho das férias, no dia do seu aniversário, pelo qual ele está sendo investigado não, pelo qual ele foi indiciado e está respondendo a esse processo. Não tem nada a ver com isso. Mas, por que eu falo conveniente? Porque não tem nada de pejorativo nisso, tá? É uma lesão. É uma lesão, realmente não vou aqui duvidar da medicina. A nota do Corinthians fala em dores que o jogador já vinha sentindo no final da temporada passada, inclusive passando por algumas infiltrações. A nota diz o seguinte, que esses sintomas no joelho vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, ou seja, muito tempo, né? Quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 24 foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. Aí a coisa se manteve. Só que aí agora eles resolveram tratar. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube. Em casos graves, esse tipo de lesão demanda tratamento cirúrgico, mas no caso do Garro não vai ser preciso. Então, um tratamento mais conservador, como eles chamam, para que ele possa estar a pleno e pegar a sequência de uma temporada que promete ser muito intensa, mas ali na frente, não agora. Então, se tem um momento para preservar o jogador, é esse. E se tem um momento para preservar o Garro dos holofotes, é justamente esse. Então, qual é a minha leitura? É que se une o útil ao agradável. Já tem ocorrido uma preservação do Rodrigo Garro nas postagens do próprio Corinthians, da Corinthians TV, das divulgações das fotos aí, da assessoria de imprensa. E também é uma espécie de dar uma preservada no jogador, um cuidado com a cabeça, para que ele esteja focado em resolver esse problema pessoal, esse drama ali que ele está vivendo, porque não tem como não se afetar com tudo isso. E depois, quando a poeira baixar, né, quando ele resolver essa situação, por tudo que a gente está acompanhando, acho que ele tem uma possibilidade muito forte de uma defesa considerável aí com relação a tudo que vem sendo apontado ao motociclista que acabou falecendo no acidente. Então o Garro acho que vai conseguir ter uma vida tranquila aí daqui a pouco. E nesse momento, enquanto, né, a situação está complicada, ele já trata dessa lesão, desse desconforto, dessas dores no joelho. Isso implica em algumas outras situações. O Corinthians não começará na estreia do Campeonato Paulista, e acho que é por algumas semanas, com o time titular que terminou a temporada 24, inclusive com o Breno Bidon, que já falamos aqui, está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano. Então, o Ramon Dias vai poder testar outros jogadores, entre eles, Igor Coronado. Se fala aí na negociação com o Luciano Acosta, né, que poderia ser esse jogador, um substituto para o Garro, mas calma, né, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então, nesse momento, o substituto do Rodrigo Garro será o Igor Coronado. E, cara, eu tava revendo alguns gols bonitos que o Corinthians marcou, essas compilações de internet aí, os golaços do Corinthians em 2024. E aí tem lá belos gols, tem o Romero mesmo, o primeiro gol que ele faz contra o Guarani, um voleio, tem o Memphis Depay de bicicleta contra o Grêmio, tem vários, o Rodrigo Garro cansou de fazer golaço, mas o Coronado, eu vou dizer pra vocês assim, que ele não fez gol feio não, cara. O Coronado não fez nenhum gol feio dos gols que ele marcou. E alguns gols importantes, assim, jogos de Sul-Americana, jogos de Brasileiro. Cara, ele não fez gol feio. O Coronado joga demais, gente, demais. E ele acabou não tendo tanta sequência e às vezes entrava na reta final dos jogos, porque o Garro, cara, o Garro foi o craque, assim, né, junto do Memphis, do Yuri Alberto, o cara foi um dos caras do time e ele jogou uma enormidade. Por isso, ele acabou sendo destaque, jogando tudo. E vejam, né, quando a gente vê a questão do desconforto, quando o Corinthians estava em 3 competições, era visível que o Garro muitas vezes sentia, tanto que o Coronado acabava jogando nas Copas, né, para o Garro jogar no Brasileiro, onde o Corinthians precisava sair daquela situação difícil e tudo mais. Quando a situação normalizou e aí o Corinthians começou a jogar mais espaçado, o Garro fisicamente sobrou. Então, acho que também tem esse impacto aí. E o Coronado, cara, não recebeu tantas oportunidades exatamente por conta da ascensão do Garro. Nesse momento, eu acho que vai ser importante a gente poder ver ele já contra o Bragantino na quinta-feira, dia 16. Depois tem o Velo Clube. Então, esses primeiros jogos aí, se você der uma sequência para o Coronado, a gente vai ter uma ideia aí do que a gente pode esperar também do Camisa 77 para a temporada de 2024.
O Pedro Raul, mais uma vez, né, chegou a dizer que não quer ir embora, quer dar a volta por cima. E tem uma informação de bastidores que, obviamente, não é nenhuma novidade, né? O Yuri Alberto dificilmente não vai ser negociado na janela do meio do ano. É um sonho dele, os empresários estão trabalhando para isso e acho que o Pedro Raul está esperando essa brecha. Agora, ele vai precisar, primeiro, ter oportunidades e, ao ter oportunidade, tomara que o Paulista sirva para isso, até para a gente ver o que esperar do Pedro Raul, já que houve um investimento, né, no seu nome, mas ele vai ter que corresponder, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem outras situações para falar nesse vídeo, como, por exemplo, o afastamento de um diretor. Informação de Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Marcelo Mariano, vice-administrativo do Corinthians, será retirado da diretoria pelo presidente Augusto Melo, será afastado por conta das divergências envolvendo o contrato. Agora, o dono da VideBet, no último depoimento, disse que não teve intermediário e o Marcelo Mariano foi um dos caras que participou de tudo isso. Enfim, por tantas divergências, digamos assim, depois de um ano praticamente, né, que tudo aconteceu, o diretor agora será retirado, pelo menos é a informação do Ramirinho lá da Rádio Bandeirantes. E para fechar, quero te dizer por que eu comecei o vídeo dizendo que o Corinthians buscava a 10ª seguida. Meio óbvio, né? Terminou o ano com 9 vitórias consecutivas e, ao vencer o Bragantino, o Corinthians terá 10 vitórias, né? Com um intervalo aí da pré-temporada e da mudança de ano. Mas o que eu estou percebendo? Pelos treinamentos, pelas informações que chegam das atividades nesse começo de ano, o Corinthians não vai baixar a guarda nesse começo de ano por ser início de temporada. É claro que tem outros compromissos mais importantes ali na frente, como a própria pré-Libertadores, né, no final de fevereiro. Então daqui um mês e pouquinho aí já tem esse compromisso importante, jogos eliminatórios, passando por essa fase tem outra fase antes da fase de grupos, depois 29 de março já começa o Brasileiro. Mas o que eu quero dizer? Apesar desses desfalques que eu falei, né, do Bidon, o próprio Rodrigo Garro, o Corinthians vai começar o Paulista com tudo. A gente está vendo no Carioca aí, por exemplo, né, o Vasco colocou reservas, moleques, né, o Botafogo também nem definiu o técnico ainda, tá com calma, porque, né, o começo do estadual, muitas vezes, né, os outros clubes, por exemplo, estão lá na pré-temporada nos Estados Unidos, caso do Cruzeiro, do São Paulo. Esqueçam, o Corinthians vai começar com o pé fundo no acelerador, lá embaixo, para já arrancar bem. E mesmo com esses desfalques, o grupo que o Corinthians montou, e muita gente está assustada, né, porque não está contratando e tudo mais, o grupo está formado, gente. Tem uma ou outra questão pontual aí para resolver, mas o grupo do Corinthians está formado e terminou muito bem o ano. E a gente vai ter essa resposta. Claro que o Paulista numa exigência menor, mas assim, Bragantino é time de Série A. Terminou o ano mal, enfim, né? Mas assim, o time de Série A que tem investimento, tá contratando também. E daqui a pouco, cara, começam os clássicos aí e o Corinthians quer performar no Paulista e tem o Paulista como primeiro objetivo. Ou seja, o Corinthians vai em busca desse título e, nesse momento, ouso dizer que é o favorito. É o favorito pela maneira como terminou 24. Eu sei que o Palmeiras sempre vem bem, contratou o Paulinho, o Facundo Torres, está atrás do Andreas Pereira, o Palmeiras do Abel Ferreira é sempre muito forte, mas o Corinthians termina 24 e começa 25, na minha opinião, como favorito a ganhar o estadual. E vai começar com esse pensamento e com a postura dentro de campo desde a primeira rodada. Chega mais! Comenta aqui o que vocês estão achando disso tudo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Fala, torcedor do Corinthians! Que honra ter você aqui acompanhando tudo sobre o nosso timão. Hoje tem informação de peso, e você não vai querer perder nenhum detalhe. Então, antes de mergulharmos na notícia, já se inscreve no canal, ativa o sininho e garante que vai ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Parque São Jorge. Fez isso? Vamos lá! Porque o que vem a seguir promete mexer com as expectativas para 2025. Rodrigo Garro, um dos nomes que prometiam ser fundamentais para o Corinthians na próxima temporada, não estará em campo no início do Paulistão. O meia argentino está lidando com dores no joelho e será poupado por precaução, mas o que mais preocupa são os problemas pessoais e judiciais que vêm afetando sua concentração. Enquanto ele passa por um tratamento conservador e busca superar esse momento, Igor Coronado será o responsável por comandar o meio-campo. O meia já mostrou toda a sua qualidade técnica em treinos e jogos preparatórios, e agora terá a chance de brilhar logo na estreia contra o Bragantino. Será que ele dará conta do recado? No ataque, as movimentações não param. Pedro Raul tem se mostrado cada vez mais disposto a agarrar a titularidade, e a pressão sobre Yuri Alberto não para de crescer. Há rumores de que o atacante, um dos mais valiosos do elenco,
pode ser negociado no meio do ano. Isso abriria espaço para Pedro Raul finalmente se firmar como homem-gol do Corinthians. E não para por aí. O time ainda monitora possíveis reforços para a temporada, e a busca por um centroavante de peso não está descartada, principalmente se a janela internacional trouxer oportunidades. Nos bastidores, o clima não é de total tranquilidade. Marcelo Mariano, vice-presidente, será afastado do cargo após divergências contratuais que ganharam proporções maiores do que o esperado. A diretoria trabalha para contornar a situação e garantir que isso não interfira no rendimento dentro de campo. Apesar disso, o elenco demonstra união e foco total para o início da temporada, embalado pelo excelente desempenho na reta final de 2024. Com 9 vitórias consecutivas, o Corinthians começa o Paulista como um dos grandes favoritos ao título, reafirmando sua consistência. Enquanto o Corinthians trabalha para se consolidar internamente, os bastidores do mercado da bola fervem com o nome de Cucho Hernandes. O atacante colombiano, destaque do Columbus Crew, se tornou um dos jogadores mais cobiçados desta janela de transferências. Embora o Botafogo tenha avançado com uma proposta oficial, o Corinthians acompanha de perto cada movimentação. A diretoria do Timão entende que um reforço de peso como Cucho poderia ser a peça-chave para alavancar o ataque e manter o time competitivo em todas as competições de 2025. A pergunta que não quer calar é: será que o clube terá fôlego financeiro para entrar nessa disputa? Cucho Hernandes não é um nome qualquer. Aos 25 anos, ele se destaca pela agilidade, visão de jogo e uma capacidade finalizadora que faz dele um atacante diferenciado. No Columbus Crew, sua valorização não veio por acaso. Foram gols decisivos, assistências de alta qualidade e uma performance constante que chamaram a atenção do mercado internacional. Entretanto, o Corinthians sabe que enfrentará dificuldades. Além do alto salário do jogador, o clube americano se mostra relutante em liberá-lo, o que deve exigir uma negociação cuidadosa e persuasiva. O Botafogo, que já deu o primeiro passo na tentativa de trazer o colombiano, tem pressa para fechar o negócio, principalmente após o risco de perder Tiquinho Soares para o Santos. No entanto, o Corinthians pode usar a seu favor a experiência de seus dirigentes em negociações complexas. Há também um fator estratégico. O Timão tem se movimentado para atrair investidores e aumentar o orçamento destinado ao futebol, o que poderia ser crucial em um possível leilão pelo jogador. A expectativa nos bastidores é que uma oferta oficial ainda esteja sendo avaliada. Apesar disso, a torcida corintiana está dividida sobre a possível contratação de Cucho. Muitos acreditam que o investimento pesado em um jogador estrangeiro deve ser feito com cautela, considerando o histórico de contratações que não renderam o esperado no clube. Por outro lado, há quem veja no colombiano uma oportunidade única de trazer mais qualidade ao ataque, especialmente diante da possível saída de Yuri Alberto no meio do ano. A chegada de Cucho não só agregaria tecnicamente, mas também reforçaria o status do Corinthians no cenário nacional e internacional. Além das questões financeiras e contratuais, outro ponto que pode pesar é o desejo do jogador. Há informações de que Cucho Hernandes estaria aberto a um novo desafio, mas sua prioridade seria atuar na Europa. Caso as negociações com clubes europeus não avancem, o Brasil poderia se tornar um destino viável. Nesse cenário, o Corinthians precisaria convencer o jogador de que vestir a camisa alvinegra é a melhor escolha para sua carreira. O apelo de atuar em um gigante do futebol sul-americano, aliado à força da fiel torcida, pode ser um trunfo importante. Enquanto isso, o mercado segue agitado, e cada dia sem definição aumenta o suspense. A diretoria corintiana adota uma postura cautelosa, mas a pressão para reforçar o elenco é real. Com a proximidade do início do Paulistão, as próximas semanas serão decisivas não só para o futuro de Cucho Hernandes, mas também para as ambições do Corinthians em 2025. A torcida, ansiosa por novidades, segue acompanhando cada movimentação e espera por um desfecho que possa consolidar o Timão como protagonista dentro e fora de campo. Outro ponto de atenção será o desempenho inicial no Paulistão. A partida contra o Bragantino já cria expectativa, não só pela estreia de Igor Coronado, mas também pela oportunidade de ver como o elenco, que manteve a base de 2024, se comportará em campo. O técnico confia na força coletiva e na química que o grupo desenvolveu nos últimos meses. A sequência do campeonato será decisiva para ajustar o time e explorar novos talentos que possam surgir entre os reservas. Por isso, torcedor, é fundamental você continuar acompanhando cada detalhe. Esse ano promete ser cheio de desafios, mas também de grandes emoções para o nosso timão. E se você ainda não se inscreveu no canal, o momento é agora. Ative as notificações, porque vem muito mais por aí, e você não vai querer ficar de fora. Aqui é Corinthians, e o compromisso é com a informação de qualidade para você, sempre na frente e com exclusividade.